Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos comentar o Boletim Focus, a inflação do IPCA 15, que saiu do IBGE, e alguns comentários de mercado, algumas opiniões sobre o andamento das taxas de juros no Brasil, certo? E já vou responder a uma pergunta aí de vocês no seguinte: se aumentar a taxa Selic, e como é que vai ser o impacto nos tesouros IPCAs? Olha, pessoal, isso assim o mercado já está querendo, o mercado está esperando isso e de certa forma pressionando. Então a tendência que eu acredito é que isso já está praticamente precificado, certo? Porque eles já estão dizendo, vai estar... Era 3% menos de um mês atrás a Selic no fim desse ano, agora está 3,5%. Então eles já estão com tudo isso precificado, pronto. Isso aqui que aparece no Boletim Focus reflete no DI Futuro, está refletido no DI Futuro de agora. Então, gente, já está precificado, tá? Isso aí já está. Eu acredito que não vai modificar muita coisa, certo? Se aumentar, tá? Aí o que acontece? O que eu falei hoje de manhã para você, ontem de manhã, perdão, na abertura do mercado. Estressou um pouquinho o pré-fixado de curtíssimo prazo ali. O pré-23, que talvez nos próximos meses no Tesouro tenha o pré-24. Então é só isso que pode estressar. As taxas de prazo mais curto. Pode estressar muito o IPCA 26? Acho que não. Por esse motivo, aumento da Selic, não. O que pode estressar são, assim, se muitos fatores como equilíbrio fiscal, recuperação econômica, andamento dos problemas da doença, se esses fatores aí piorarem, aumentando o risco geral, aí sim, mas aí não é culpa do aumento da Selic, certo? Aí vai ser por esses outros fatores. Então, pessoal, essa pergunta importante de vocês, tá? Essa é a nossa interpretação, certo? Vamos ver aqui o Boletim Focus. Então, o Boletim Focus traz aí um IPCA de 3,5 a 3,6, um PIB de 3,5, enfim, câmbio em R$5. E a Selic é 3,5. Qual é o meu comentário? Se centra nesse ponto aqui. Que nós vimos no comentário de ontem dos leilões que o pré para abril de 2022 já está ali precificando uma Selic implícita de 3,5 a 3,75 para abril de 22. Só que o Focus, eles já anteciparam isso para o final do ano de 2021, certo? E para o ano que vem, 5%. E 23, 6%. E segue assim em 24, que não está aparecendo aqui na tela. Então, gente, eles estão antecipando muito. Eles anteciparam todo o aumento, toda essa curva de aumento, eles trouxeram para mais perto no tempo. É isso que aconteceu, certo? Enquanto que pelo leilão lá seria em abril, o mercado aqui está achando que vai ser no fim deste ano. Então, anteciparam em 4 meses. Essa é a grande diferença, certo? Se dá para acreditar 100% nisso, olha, gente, eu estava bem mais descrente, mas nós vamos trazer para vocês algumas informações da ata do Copom, que saiu ontem também, que mostram que isso está mais possível sim, certo? Acho que o Copom está meio que avisando, dando várias possibilidades de que pode sim aumentar a taxa Selic. Bom, agora vamos dar uma olhadinha na inflação, gente. O site do IBGE, para quem não sabe de onde a gente tira, né? Tá na capa do site. Então, olha aqui, IPCA 15, 0,78 em janeiro. E eu vejo o seguinte, pessoal, parece que dá assim um certo estresse de olhar aqui, cresceu 0,78, é o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016, e em 12 meses o IPCA 15 já está acima
do mês anterior, né? O acumulado de 12 meses, 4,30 versus 4,23 do mês passado. Então, a gente olha esse primeiro parágrafo, já dá um certo estresse, mas me parece que não é tanto assim, tá? Já vou explicar o porquê. Então, de novo, a questão dos núcleos, grupos de inflação. Nós vemos aqui e a gente tem que entender o seguinte, esse IPCA 15 entra um pedaço de dezembro, certo? E no mês de dezembro, a inflação foi mais aquecida, certo? E já se previa, desde o final do ano passado, desde meados de dezembro do ano passado, que a inflação em janeiro seria bem menor. E aí o que nós observamos? Nós observamos uma desaceleração no grupo alimentos e bebidas. E se a gente traçar uma linha com os outros valores, vocês vão se lembrar. Isso aqui vem progressivamente, de forma consistente, reduzindo, tanto no IPCA quanto no IPCA 15, esse percentual. Chegou a ser 3,5%, chegou a ser bem maior e vem caindo consistentemente. Isso é um dado bem interessante da gente observar. A habitação ficou na mesma. Outro que regrediu foi artigos de residência, e aí destaque para a questão da energia elétrica. Vestuário aumentou, reverteu. Transportes reduziu bastante. E aqui deixa eu ver qual é a justificativa para os transportes. Passagens aéreas. Alta menos intensa na gasolina. Certo, ok. Aumentou mais em dezembro do que em janeiro. Então regrediu ali o comportamento no núcleo. Saúde e cuidados pessoais aumentou um pouco e os demais acabaram ficando na mesma ali, na média aí, girando em torno de 0,5%. Mas redução consistente em alimentação e bebidas achei importante. Do artigos de residência também importante, nos transportes importante. Então 3 núcleos com uma redução interessante de ser notada, e os demais núcleos ali na mesma, em volta de 0,5% em média. E lembrando que esse IPCA 15 tem uma parcela grande ainda do mês de dezembro, então a gente tem que ter ciência disso, certo? Que a inflação fechada do mês de janeiro vai ser bem menor que isso, não vai ser isso aqui, certo? A gente também tem que ter essa perspectiva. E aí eu trago para vocês as projeções da Ambima. E olha aí o que a Ambima traz. A Ambima traz para janeiro agora 0,30, que era 0,27 no começo do mês, e 0,49 para fevereiro. Então, gente, tudo muito tranquilo, certo? Então isso aqui, eu acho que até se contrapõe um pouco a essa leitura, a esse desespero aí, de que vai aumentar a Selic em seguida para conter a inflação. Porque se esses números aqui forem confirmados, gente, não tem necessidade de aumentar a Selic, certo? Porque a inflação não vai estar disparando, ela vai estar contida, certo? Isso aí a gente tem que prestar atenção. Vamos ver como é que foi no ano passado, em 2020. Olha aqui, ó. Aqui a gente desce no site da Ambima no histórico, e olha aqui, ó. Lá em janeiro do ano passado, eles previam 0,30, 0,34 e o IPCA de verdade foi 0,20. Depois, em fevereiro, eles previam 0,15 e foi 0,10 a mais. Eles erram nessa margem aí. Daí, em março, aí questão intensa do problema mundial, olha aí ficou quase no zero e em abril teve deflação. Isso não vai acontecer em 2021. Pelo menos a gente não tem nenhum dado que aponte para isso. Mas que vai ficar ali em algo de talvez 0,5%, um pouco mais, um pouco menos, eu acho bem possível. Vamos dizer então que essa projeção aqui R para 0,1, certo? Aí o que acontece? Pode ser que a inflação, o IPCA efetivo, seja 0,40 em janeiro, pode ser, e seja talvez 0,60 em fevereiro, ou 0,50. Lembrem que aos poucos, à medida que o ano vai evoluindo, a gente vai entrando na questão da sazonalidade, né, pessoal? Tem que lembrar isso aí também. E o período de sazonalidade em que a inflação fica menor é no segundo trimestre em diante. Então, quer dizer, vai decrescendo ali janeiro, fevereiro, março,
por questão sazonal, única e exclusivamente sazonal, que é uma coisa conhecida há mais de 20 anos na inflação do Brasil, ou mais até, e vai regredindo. Então, eu fico questionando se essa questão de aumento da Selic não vai ser muito, muito suave mesmo, certo? Não vai ser muito pouco mesmo, tá? Agora vamos... Então assim, pessoal, vejam esses números da Anbima, vocês sabem, a gente fala para vocês todos os dias, essas previsões da Anbima, elas servem para a atualização do valor nominal do Tesouro IPCA, certo? Então isso aqui é uma previsão muito séria, muito importante e muito precisa. É só vocês compararem aqui o IPCA efetivo com as projeções, tanto primeira amostra quanto segunda amostra, vocês vejam que o grau deles de acerto é bárbaro, tá? É muito bom mesmo. Então assim, gente, tá, dá pra acreditar um pouco. A gente vai mostrar ali os itens da ata que não apareceram no comunicado. Tá, dá para interpretar que aquilo ali possa significar, mas não é batida de martelo final, não. Vamos dar uma olhada aqui então nessas questões que o mercado está valorizando agora. Aqui, o dólar despenca quase 3% por Copom exterior e sinal sobre política fiscal. Esse sinal aí sobre política fiscal foi bem interessante, porque aqui, ó, não é aqui que está... Aqui, ó, em dia positivo para ativos de risco no mundo, de defesa de regras fiscais no Brasil e da maior possibilidade de alta de juros o quanto antes. O quanto antes, meu Deus do céu. Bom, o que foram esses defesa de regras fiscais? Basicamente falas do presidente da República e do ministro da Economia, tá? E aqui, gente, nós temos... Aqui, ó, após a ata do Copom, economistas antecipam previsão para início da alta de juros. Então, nós temos aqui, por exemplo, as previsões do Itaú, que eu gosto bastante, que eles, tá aqui, ó, o Itaú e tal, eles estão achando agora que vai para 16 e 17 de março, na próxima reunião do Copom. Se a gente for examinar, e nós vamos fazer isso, os parágrafos 15 e 16, é possível, tá? É possível, tem essa possibilidade. Eu acho assim que o Copom deixou a possibilidade bem clara, mas é uma possibilidade, não é certo. E a gente vai agora dar uma contextualizada melhor. Vamos ver esses parágrafos 15 e 16. Então é só acessar ali atas do Copom, tá aqui, ó. Vamos lá direto então pro 15 e 16, tá aqui, ó. Então, pessoal, vamos com calma aqui. Os membros do Copom discutiram o impacto dessa assimetria no balanço de riscos, tá, no grau apropriado de estímulo monetário. Em particular, alguns membros questionaram se ainda seria adequado manter o grau de estímulo extraordinariamente elevado. Isso aqui é uma novidade, certo? Então, tem membros lá que estão em dúvida se esse 2% deve continuar ou não. Só para dar uma contextualizada, gente, o Brasil não é a única economia emergente que está com a sua taxa básica de juros lá no pé, não. Olha aqui a taxa da Colômbia, 1,75, gente, certo? Então, assim, o Brasil não está fora da realidade do mercado de juros dos países emergentes, certo? O Brasil está dentro, está com 2, a Colômbia está com 7,5, certo? Outra coisa aqui que eu quero destacar, claro, eu estou fugindo um pouco do nosso parágrafo ali, mas é só para a gente colocar agora, para eu não deixar de passar essa informação. Olha aqui, ó, economia mexicana provavelmente vai contrair quase 9% em 2020, e nós temos para o Brasil um número que é a metade disso, certo? Então, assim, eu acho que o Brasil está bem, tá? Apesar de todos os pesares. Vamos voltar aqui, então, para o entendimento desse parágrafo. Tá. Frente à normalização do funcionamento da economia observada nos últimos 12 meses. Eu acho que essa frase aqui é bem questionável. Normalização do funcionamento da economia. Tá tudo normal na economia? Isso é uma pergunta. Eu acho que não. Tá? E a gente pode encontrar diversas análises e opiniões nos mais diversos meios de comunicação
que também vai dizer que o desemprego ainda está alto, está recuperando, mas está alto. A gente não sabe como vai ficar a questão do consumo das famílias com, por enquanto, a não retomada do auxílio emergencial. Então, assim, tem muitas questões, certo? Eu não bato o martelo em normalização do funcionamento da economia. Eu acho isso aqui bem questionável. Desde a reunião do Copom de maio de 2020, quando se passou a caracterizar o grau de estímulo monetário como extraordinário, observou-se inversão do choque desinflacionário. Sim, então é aquilo que eu comentei lá do começo do ano passado, tentando comparar com o começo desse ano. Pelo que a gente viu ali, aqueles números não vão acontecer. Mas a gente também não tem motivo para pensar que a coisa vai extrapolar, certo? Por quê? Porque os núcleos estão desacelerando, núcleos importantes estão desacelerando, como a gente acabou de mostrar, e os outros estão ali na casa do 0,5%. Então são coisas assim que a gente tem que considerar. A reversão da trajetória de queda nas expectativas de inflação e a redução da velocidade econômica, aproximando a projeção do cenário básico da média da inflação. Por conseguinte, esses membros julgam, quer dizer, não são todos, são esses, né? Que eles não dizem quantos também. Julgam que o cupom deveria considerar o início de um processo de normalização parcial. Olha aí, ó, aquilo que eu comentei também com vocês. Quer dizer, se aumentar, a gente não vai aumentar muita coisa. É um processo de normalização parcial, reduzindo o grau extraordinário. Então, quer dizer, aí o mercado também não dá bola para isso aqui, que é o início de um processo de normalização parcial. Vamos destacar aqui, é normalização parcial. Então, assim, ó, normalização parcial eu posso entender que a Selic vá para 2,5%, entende? E aí a gente tem para os próximos meses o quê? Qual é a prospecção? É de sazonalidade da inflação. No segundo trimestre, a inflação historicamente reduz, por questão sazonal pura e simples. Então, já fica aqui a questão, né? Que a gente tem que sempre ter esse raciocínio crítico. Será que vai aumentar tanto quanto o mercado quer? Até pelo que está na ata, é uma normalização parcial. Então assim, ó, já estou aqui colocando os pontos de questionamento mesmo para essa opinião aí do mercado, do quanto antes, né? Vamos aumentar o quanto antes. Então, gente, olha só, agora tem outra coisa aqui para eu pegar no pé dessas previsões, né? Que é o seguinte, ano passado a palavra usada era o imediatamente, né? E agora é alta de juros o quanto antes. Então isso reflete bem a ansiedade desses agentes financeiros, né? Que eles querem demais que a taxa Selic aumente. E o Banco Central não vai aumentar se não houver uma necessidade real de conter a inflação. E pelo IPCA 15, vocês podem dizer que eu estou otimista demais, mas pelo IPCA 15, eu vi pelo contrário. Eu vi uma possibilidade dentro de tudo que a gente já conhece, que a inflação vai desacelerar e que os núcleos estão bem comportados, está ancorada para o longo prazo, e a questão da sazonalidade, que é muito importante, que ninguém está comentando. Vamos voltar aqui. Agora vamos ver o parágrafo 16. Ao final, o comitê concluiu que, apesar de alguma normalização no funcionamento da economia, agora sim estão usando uma expressão com a qual eu concordo. Alguma normalização no funcionamento da economia. Agora sim, vejam que, de repente, gente, aqui ó, como é que a gente vai interpretar esse texto aqui, ó? Quando eles falam frente à normalização do funcionamento da economia, isso aqui pode se referir alguns membros do cupom. Mas o final, o que o comitê mesmo conclui, é que existe alguma normalização do funcionamento da economia. Quer dizer, não é 100%, não é uma normalização total, certo? Ó, então, tem alguma normalização, alguns setores normalizando. Ok, isso eu concordo. O ambiente de incerteza quanto à dinâmica prospectiva, então a dinâmica futura, né, das principais variáveis econômicas permanece acima do usual. Quer dizer, continua tudo incerto. Esse é o resumo aqui da frase.
As próximas divulgações serão muito informativas sobre a evolução do problema de saúde, da atividade econômica e da política fiscal. Então, assim, quer dizer, e se daqui a pouco vem auxílio emergencial? Se daqui a pouco vem forte? E aí a gente viu as falas aí, tanto do presidente da República quanto do ministro da Economia, que não vem. Sendo assim, os benefícios de se aguardar essas divulgações, então assim, ó, calma, baixa essa adrenalina. Então, ó, vamos sentar aqui, vamos esperar. Os benefícios de se aguardar essas divulgações se sobrepõem aos custos. Então, mais devagar, fique calmo, mais tranquilo. Vocês estão entendendo aqui a coisa? Por isso, o cupom julgou apropriado manter nesse momento o grau extraordinariamente elevado de estímulo monetário. Então, pessoal, olha só. Eu vi aí alguns comentários de vocês que o prefixado agora sim, que afundou mesmo e tal. Talvez não, hein? Tem uma probabilidade, tem uma chance, de repente, dessa inflação aí ficar em torno de 4%, e a meta é 3,75%, se ficar em 4%, tá tranquilo, certo? A questão da Selic poderia ficar em 2 ou 2,5% tranquilamente esse ano, certo? Então assim, pessoal, em resumo, tá? Eu achei que essas informações adicionais são muito interessantes, mas eu vejo que o mercado está muito afobado. E até tô com uma pontinha mais otimista para a inflação, tá? E voltando ali ao questionamento inicial de vocês, o que vai acontecer com os tesouros IPCAs? Eu acho que se aumentar, aumenta muito pouco, porque já está praticamente tudo precificado. É só você comparar assim. Tá, mas então se a Selic for para 3,5%, a gente pegar um tesouro IPCA, por exemplo, IPCA 26, pagando 2,7%, mais inflação de 4%, 6,7% versus uma Selic de 3,5%, o Tesouro IPCA está com um prêmio maravilhoso ainda acima. Não tem necessidade de aumentar ainda mais a taxa dele, certo? Mas isso a gente vai ver no futuro, com certeza. Mas assim, vejam que a diferença de ganho de um papel para o outro vai continuar muito forte. Não tem motivo para isso disparar e a taxa dos IPCAs ir lá para cima de maneira intensa. Se subir, vai subir muito pouco, certo, pessoal? Lembrando que isso é a nossa opinião, essas informações são todas públicas, certo? Você pode ir lá conferir e interpretar de outro jeito, não tem problema algum, certo? E nós não temos aqui nenhuma recomendação de absolutamente nada. Eu acredito que o investidor, ele mesmo tem que ir lá, tem que ponderar assim, o que nós estamos falando, tem que comparar com a sua leitura e aí sim tomar a sua decisão consciente, tá certo? De investimento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.